Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, em sua versão gravada. E hoje sai nova pesquisa Datafolha, mas não é qualquer pesquisa Datafolha. Em um momento de grande divergência entre os institutos de pesquisa, a divergência entre a pesquisa Quest e a pesquisa IPEC, que está movimentando o cenário eleitoral, sai uma mega pesquisa Datafolha com 6.000 entrevistas. Para que se tenha uma ideia, é quase esse número, essa base amostral, é quase o triplo do que o próprio Datafolha, o IPEC e os maiores institutos fazem. Geralmente são pesquisas com cerca de 2.000 entrevistas. Essa vai para 6.000 e pretende jogar por terra qualquer dúvida sobre quem é quem na eleição. E mais do que isso, essa pesquisa Datafolha, ela foca também numa denúncia que o próprio jornal Folha de São Paulo fez de novo, porque esse assunto começou a ser ventilado em junho e agora ele ganha grande força, que é a questão da pesquisa Paraná. O Instituto Paraná é comandado por um sujeito chamado Murilo Hidalgo, e esse homem ele tem realmente feito com o seu instituto de pesquisas um trabalho muito estranho. Ele foi tomar café da manhã com Bolsonaro há cerca de uns 2 meses e posou para fotos, abraçado com um dos candidatos. É uma coisa maluca, porque é tudo que um dono de um instituto de pesquisa não poderia fazer. Fechar contrato com o governo Bolsonaro e, além de fechar contrato com o governo Bolsonaro, posar para fotos com ele, porque é o dono de um instituto de pesquisa que todos precisam acreditar que não tem lado, não é? É o mínimo que se pode esperar. No caso desse Instituto Paraná, há muito tempo vem fazendo pesquisas tendenciosas, pesquisas para um dos lados da disputa. O Paraná fez isso com o Aécio Neves, por exemplo, em 2014, e em 2018 também as pesquisas Paraná divergiam de todas as outras, só que no fim da eleição o Bolsonaro começou a subir e o Paraná chegou mais próximo do resultado. E também é bom que a gente saiba o seguinte: na véspera dessa pesquisa Datafolha e esse conflito com o Instituto Paraná, com o Instituto Quest, que há entre a pesquisa IPEC e as pesquisas Datafolha, agora nós vamos ter um tira-teima nessa campanha, que vai mostrar, na verdade, quem é quem, e o Datafolha ele está preparando essa amostragem para o Jornal Nacional hoje à noite, gerando grande expectativa. Mas, na verdade, dados preliminares mostram que a pesquisa Datafolha deve jogar um banho de água fria na campanha do Bolsonaro, tanto que entre os bolsonaristas já viceja uma explicação para a pesquisa Datafolha que sai hoje. E por que essa explicação? Vejam bem, o poder das pesquisas de mudar a cabeça do eleitor está sendo muito forte nessa eleição. As pesquisas estão sendo usadas como arma e o bolsonarismo, não importa que resultado ele tenha nas pesquisas, ele tem que passar para a base dele que eles estão em condições de vencer a eleição, porque senão vai haver uma desmobilização na campanha bolsonarista. Daí a importância das pesquisas eleitorais serem confiáveis e serem levadas a sério. Nesse momento que o Paraná Pesquisas dá empate entre Lula e Bolsonaro,
empate técnico, mas ainda assim empate, surge uma divergência grande na pesquisa Quest, que é uma pesquisa que vinha sendo considerada uma pesquisa sólida, não é? Mas trazendo números muito estranhos que até aqui contrariam inclusive o Datafolha, porque o que deu a pesquisa Quest no seu último levantamento contraria o Datafolha, que vem mostrando o Lula parado e vem mostrando o Bolsonaro também estagnado, caindo até um pouquinho. Na última pesquisa Datafolha, o Bolsonaro teve uma pequena redução e essa pesquisa mostrou também o Lula parado nos 45%. E o Bolsonaro com 32% deu então uma vantagem para o Lula de 44%, deu uma vantagem para o Lula de 11 pontos percentuais. A pesquisa IPEC deu uma vantagem para o Lula de 15 pontos percentuais e a Quest deu uma vantagem para o Lula de apenas 8 pontos percentuais. Surgiu uma explicação do próprio Instituto Quest de que a base amostral do eleitorado mais pobre, que representaria na faixa de 2 salários mínimos, que mostraria na pesquisa Quest, seria levado em conta um patamar de 38% dos brasileiros que ganhariam até essa faixa de renda, de salários. E na pesquisa IPEC é levado em consideração dados do IBGE que mostram 50% de pessoas nessa situação, nessa faixa de renda que deu problema. Com isso, desequilibraria, porque o peso dos mais pobres é muito maior na pesquisa IPEC e muito menor na pesquisa Quest. Há outros dados também. Na verdade, essa pesquisa Quest trouxe todos os dados ruins, ruins entre parênteses, mas são dados que não são tão bons para o PT, enquanto a pesquisa Quest e a pesquisa Datafolha mostram dados muito bons, né? Mostram o cenário cristalizado e mostram o Lula resistindo aos avanços do Bolsonaro. Essa pesquisa Datafolha, ela vai se contrapor fortemente ao Instituto de Pesquisas Paraná e também, em boa medida, ao Instituto Quest, porque se o Datafolha não mostrar pelo menos um movimento de queda nas intenções de voto de Lula ou de subida nas intenções de voto de Bolsonaro, realmente tanto o Instituto Paraná quanto o Instituto Quest vão ficar com a brocha na mão ali, vão ter um problema, não é? E agora, com o caso da pesquisa Quest, na verdade fica um pouco mais difícil neste momento de levar esses dados tão conflitantes com Datafolha e IPEC, de levar tanto a sério, porque são muitos dados que divergem demais das duas pesquisas que são líderes. E com esse dado dessas pesquisas, a gente precisa levar em conta que o Instituto Quest ele se soma a uma profusão, uma grande quantidade de pesquisas que são feitas para instituições financeiras, para bancos e também para entidades de classe, patronais, entidades patronais estão encomendando essas pesquisas, assim como o mercado financeiro. E há pesquisas para todos os gostos, de uma maneira que o próprio Ministério Público já abriu investigação, inclusive sobre o Instituto Paraná. O dono se chama Murilo Hidalgo, você viu essa pessoa na imagem da live, ao lado do Bolsonaro, foi tomar café da manhã com o Bolsonaro, posou para fotos com o Bolsonaro,
e fechou um contrato de R$ 1,5 milhão com o governo. E veja só que esse Instituto Paraná, ele ganhou essa concorrência com o governo, vencendo institutos tradicionais como o IPEC, como o Datafolha, como o IPESP, com vários institutos muito mais reconhecidos que o IPEC, porque muito provavelmente quem topou fazer o que fez o Instituto Paraná foi só esse Murilo Hidalgo, que andou dando entrevistas, deu entrevista para o site Antagonista, rechaçando qualquer divergência nos seus números e acusando inclusive a pesquisa IPEC de errar nos dados. E agora realmente o Datafolha chega nesse momento com números bastante interessantes que devem movimentar o cenário político de uma forma muito séria. E o principal efeito dessa pesquisa Datafolha, se for boa para o Lula, como estão esperando que seja, essa pesquisa pode acabar com as candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet. Não porque eles vão desistir, porque eles já mostraram que não vão desistir. Mas o Ciro deve sofrer e a Simone devem sofrer um forte esvaziamento pelo lado dos eleitores deles que são contra o Bolsonaro. Então, com esse movimento, a Simone Tebet e o Ciro já começaram a perder eleitores bolsonaristas que estão com eles, mas em menos intensidade, os eleitores de esquerda estão deixando o Ciro Gomes e a Simone Tebet. Uma pesquisa Datafolha que tenha resultados como os que se espera deve provocar uma debandada nas candidaturas de Ciro Gomes e Simone Tebet. Então vamos passar para as notícias para corroborar tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então, nós temos aqui... A primeira coisa que eu queria falar aqui para você é o seguinte: os bolsonaristas já estão em campo nesta quinta-feira, desautorizando o Datafolha, tentando desmoralizar o Datafolha, dizendo que ninguém acredita em Datafolha, que errou em 2018, disse que o Haddad ia vencer o Lula, e aqui está a prova, não é? Essa matéria é de 28 de setembro de 2018, quase 4 anos atrás, e nesta pesquisa aqui o Datafolha colocou já o Bolsonaro na frente, não é? Com 28% contra o Haddad com 22%. Então, realmente é mentira dos bolsonaristas que o Datafolha errou em 2018, dando vitória de Bolsonaro, e quem venceu, dando vitória de Haddad, e quem venceu foi Bolsonaro. Isso é mentira, e por isso que eu peço a você que acompanha o blog da Cidadania que divulgue este vídeo para que mais pessoas saibam disso. Quanto mais pessoas souberem, melhor, porque essa questão das pesquisas tem um efeito muito forte na cabeça do eleitor. Inclusive tem um livro do sociólogo Antônio Carlos de Almeida que se chama A Cabeça do Eleitor, onde ele explica, Alberto Carlos de Almeida, onde ele explica por que é que as pesquisas influem tanto nas eleições e explica por que fraudar pesquisa da cadeia, porque a pesquisa, pesquisas eleitorais têm um potencial muito grande de influenciar o eleitor, porque tem muito eleitor que quer ganhar a eleição, ele quer acertar naquele que vai vencer a eleição, como se fosse, sei lá, uma corrida de cavalos, não é um jogo de futebol. E na verdade não importa quem está na frente, quem vai vencer, importa aquele candidato com o qual você tenha uma consonância de ideias, que você aprova as ideias dele. Então você tem que usar outros critérios que não simplesmente a perspectiva de vitória para escolher um candidato. Dito isso, vamos começar a analisar aqui a pesquisa anterior do Datafolha,
divulgada no dia 9 de setembro, ela deu Lula com 45 e Bolsonaro com 34, ou seja, 11 pontos de vantagem para o Lula sobre o Bolsonaro. Na pesquisa anterior, o Lula tinha tido 13, ele caiu na margem de erro 2 pontos, e o Bolsonaro também teve uma subida na margem de erro aqui. A pesquisa Datafolha divulgada naquele dia mostrou o Lula, então, com 45 contra 34 do Bolsonaro, e o Ciro com 7, a Simone Tebet com 5 e a Soraya Tronic estava pontuando. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Já a pesquisa IPEC, que saiu pouco depois do Datafolha, ela foi divulgada no dia 9, elas foram feitas a pesquisa IPEC um pouquinho depois, não é o campo da pesquisa IPEC, deu Lula com 46, Bolsonaro com 31, dando 15 pontos e não 11 pontos de vantagem para o Lula sobre o Bolsonaro. E aí ficou, mas os dois institutos davam, aqui o Datafolha, ele mostra o Lula praticamente sem perder nada. E o IPEC mostra o Lula até crescendo 2 pontos. Já a pesquisa Quest mostra o Lula perdendo bastante, teria perdido 42, enquanto o Bolsonaro foi de 32 para 34, então realmente mostrou um movimento de ascensão do Bolsonaro e queda do Lula nessa pesquisa. E isso, como eu disse, foi atribuído pelo Instituto Quest a diferenças na forma como o eleitorado mais pobre tem importância na pesquisa, tem peso na pesquisa. Então, nas pesquisas Datafolha e IPEC, o eleitorado pobre tem muito mais peso do que na pesquisa Quest. Isso é um pouco estranho, não é? Porque a gente sabe que, inclusive, estamos em um momento onde a população que tem menor rendimento aumentou muito. E na pesquisa Quest são apenas 38% contra 50% nas outras pesquisas, né? Nas pesquisas IPEC e Datafolha. E aqui nós temos uma matéria que eu já tinha apresentado na live de ontem, por que bancos e corretoras fazem suas próprias pesquisas eleitorais. E aqui explica essa matéria que os bancos e corretoras estão fazendo pesquisas para servirem aos seus correntistas VIP, não é? E para tomarem decisões. Mas, na verdade, um episódio que ocorreu há cerca de uns 2 meses e pouco, mostra que essas pesquisas feitas para banco, elas geram problemas. Por quê? Porque o Bolsonaro ele é muito forte entre os eleitores de maior poder aquisitivo. Com isso, com essa força que o Bolsonaro tem entre os eleitores de melhor poder aquisitivo, faz com que eles questionem os seus bancos sobre pesquisas que mostram o Lula com força. E isso aconteceu, por exemplo, com a pesquisa XP e PESP. A XP, a corretora XP, ligada ao Banco Itaú, é uma corretora voltada para um público de alto poder aquisitivo, que começou a pressionar o Instituto XP, fechando contas ou ameaçando de fechar contas se o Instituto IPESP continuasse dando números bons para o Lula. O resultado foi que o IPESP ficou 2 meses sem fazer pesquisas eleitorais, justamente para tentar conter uma sangria de clientes que estavam fechando contas nessa corretora. Ou seja, isso explica por que pesquisas feitas para bancos não devem ser levadas com muita confiança. Bancos teriam condições de contratar outras pesquisas. Por exemplo, a Globo contratou o Instituto IPEC. Por que é que os banqueiros, os grandes empresários não contratam um instituto que tem muito mais tradição
não é, do que, por exemplo, o Paraná ou até o Quest, né? Então esse é um grande problema. Aqui, por exemplo, a gente tem uma matéria que diz o que explica as diferenças entre as pesquisas IPEC e Genial Quest. A divergência nas pesquisas IPEC TV Globo com 46 a 31 e da Quest com 42 a 34 deram um nó nos analistas. Por que duas empresas respeitadas no mercado deram um resultado tão diferente? E aqui a explicação é o seguinte: pesquisas eleitorais apresentam resultados diferentes, tal. Algumas fazem entrevistas na casa dos eleitores, outras nas ruas, outras por telefone usando um atendente e outras por telefone usando um robô, como é a pesquisa Poder Data. Essas pesquisas por telefone já mostraram que não funcionam direito. Mas, na verdade, o Ministério da Economia, como decidiu cancelar o censo de 2020, as empresas de pesquisa usam dados estimados para compor a amostra do eleitorado. Um exemplo é o segmento evangélico, que em algumas sondagens são 27% do eleitorado e em outras 35%. O caso mais estarrecedor é da quantidade de eleitores que vivem com menos de 2 salários mínimos. Sim, este é um país que não sabe ao certo quantos pobres existem, por causa do Bolsonaro. As pesquisas vamos lá, estou tentando antecipar, mas vou ter que ler na sequência. As pesquisas IPEC TV Globo e Genial Quest usam a mesma metodologia, ambas fazem entrevista na casa dos eleitores. O que elas diferem é no controle da amostra. Para chegar ao seu resultado, a Quest prevê que terá, ao final, 38% de entrevistados com até 2 salários mínimos. Que é o dado da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2021. É o dado mais recente. O IPEC não faz esse controle prévio da renda, o que significa que só ao final eles calculam qual a repartição de salários dos entrevistados. Mesmo assim, as divisões de renda do IPEC se parecem muito com o da PNAD e do IBGE. A diferença entre esses dois PNADs é que em 2021... vejam, eles usam os dados de 2018, mas 2021 havia o auxílio emergencial, que aumentou a renda geral da população. Para comparar, o Datafolha usa números de IBGE, mas uma base própria de dados. Então, aí você tem a explicação, né? O IPEC não, o Instituto Quest, ele está usando a base amostral de 2018, não se sabe por quê, e isso está distorcendo a pesquisa IPEC, justamente entre esse eleitorado mais pobre. E aqui a gente tem as pesquisas que são feitas, eu apresentei ontem, vou apresentar de novo aqui, as pesquisas que são feitas para bancos, que têm interesses muito específicos e têm lado, são clientes fortemente bolsonaristas. A instituição, o Banco Futura, ele faz pesquisa com o Instituto o Banco Modal Mais, ele faz pesquisas com o Instituto Futura. A revista Exame e o Banco BTG Pactual fazem pesquisa com o Instituto Ideia Big Data. A Genial Investimentos tem, inclusive, participação societária majoritária no Instituto Quest. Você tem também a XP Investimentos, que é um banco ligado ao Itaú, que usa o Instituto IPESP. Né? Então aqui o resto ele está se repetindo aqui. Então essas pesquisas é preciso, em situação normal, o Instituto Quest teve leitor, espectador, que me questionou o seguinte: mas quando a Quest estava dando números favoráveis para o Lula, vocês repercutiam a Quest. Só que a Quest, ela vinha parelha com os outros institutos, Datafolha e Ibope. De repente, a pesquisa Quest é que desviou dos outros dois institutos considerados os mais confiáveis. E aí a gente pede uma explicação, a gente procura uma explicação. O Blog da Cidadania entrevistou o Felipe Nunes, que é o diretor do Instituto Quest, e ele relatou aí as razões
pelas quais haveria essa diferença. E também na primeira entrevista ao vivo, em que ele veio aqui ao canal e apareceu na tela com a gente, nessa pesquisa, nessa entrevista, ele mostrava, naquele tempo ele estava mostrando grande coerência com os maiores institutos. Então fica um pouco difícil aí de a gente não procurar uma explicação. Eu tenho em alta conta o Felipe Nunes, conheço ele há bastante tempo, sei que é um estatístico respeitado, porém ele trabalha para um banco, não é? Ele é um dos fundadores do Instituto Quest, mas quem é majoritário lá é o Banco Genial. E a nova pesquisa Datafolha, como eu disse, ela vem com 5.926 entrevistas com pessoas acima de 16 anos em quase 200 cidades. É uma pesquisa rasa, quarteirão, para acabar com a divergência. E aqui nós temos, né, os dados sobre o Instituto Paraná. Instituto de pesquisa contratado pelo governo vê empate entre Lula e Bolsonaro. Paraná Pesquisas, que fechou contrato milionário com a Secom, adota prática criticada pelo setor. O dono de um contrato milionário de pesquisas para o governo federal, o Instituto Paraná Pesquisas, divulgou anteontem, não é, na terça-feira, um levantamento que aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro. O Datafolha, um instituto independente de opinião que pertence ao Grupo Folha e não faz pesquisas para políticos como esse Paraná. Desde o início da disputa presidencial, o Paraná realizou 38 sondagens de intenção de voto com resultados menos negativos para Bolsonaro do que os institutos tradicionais. Em março, foi assinado um contrato de 1,6 milhão de reais entre o Paraná Pesquisas e o governo federal para fazer sondagens sobre políticas públicas. A vigência é de 1 ano. A Folha, Murilo Hidalgo, um dos donos do instituto, afirmou nunca ter disputado uma concorrência pública e que essa decisão fez parte de um planejamento estratégico da empresa. Ao TSE, a empresa declarou ter financiado ela própria 17 de suas pesquisas eleitorais. E aí gerou muita desconfiança no setor. O presidente da ABESP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, diz: é estranho que o instituto, que vive de vender pesquisa, financie demais o seu trabalho, disse Duílio Novaes, o presidente da ABEP. Para Novaes, essa é uma situação que possibilita a ocultação de eventual contratante, abrindo caminho para o Caixa 2, proibido pela legislação eleitoral. De acordo com a ABEP, 37% das pesquisas eleitorais registradas no TSE entre janeiro e junho desse ano foram supostamente financiadas por recursos próprios. Então aí a gente vê que é uma situação bastante complicada. É uma longa reportagem que está no blog da Cidadania para quem quiser ver. Aqui, não é, o contrato do Instituto do Instituto Paraná com o governo, tem toda a documentação aqui, foi apresentada, não é? 2 meses antes de divulgar pesquisa que apontou empate entre Lula e Bolsonaro, Paraná fechou contrato de 1,6 milhão com o governo. E aqui o Bolsonaro, ao lado do dono do Instituto Paraná, no Palácio do Planalto, eles tomaram café da manhã juntos depois de fecharem esse contrato. E em seguida o Paraná começou a dar empate do Lula e do Bolsonaro. E para contrapor o Datafolha, inclusive, a campanha do Bolsonaro aposta no voto envergonhado. Se o Datafolha for muito ruim para eles, eles vão dizer que tem eleitor que quer votar no Bolsonaro, mas não vota porque tem vergonha de dizer que vai votar no Bolsonaro. Então, com essa tirada de humor, eu me despeço de você, agradeço a sua atenção e amanhã nós vamos estar cedinho no Primeiras Notícias às 8 horas da manhã. Um abraço para todo mundo.